valeu-se daqueles critérios que nós temos estudado até agora, tá? Foram muitos os critérios para se chegar à aceitação dessas cartas. Tem que passar pelo crivo das grandes assembleias daquele dia, né, irmão? Fui havendo assim grandes reuniões, grandes concílios para decidir, tá bom? A composição do cânone. Agora, irmão, tem muito escrito bom, tá? E se você, por exemplo, for ler Pastor de Hermas e outros livros, você vai aprender muita coisa, tá bom? Vamos recuperar um pouquinho da lição passada, na introdução a Tiago, destacando aqui algumas coisinhas. Olha, irmão, a gente vai falar mais alguma coisa sobre os tais Tiagos aqui, tá? Citação dos Tiagos. Então nós falamos que não era o filho de Zebedeu, que era irmão de quem? Não. Tiago, filho de Zebedeu, era quem? Irmão de quem? João. Mas um detalhe também que talvez o irmão não saiba, que nos comentários, estou até com um Scofield aqui, estou com aquele dicionário do John Davis, que fala que possivelmente eles também eram primos de Jesus. Daqui a pouco eu vou explicar isso por quê, tá? Também seriam primos de Jesus, quer dizer, Tiago e João seriam primos de Jesus, filhos de Cleópatra, irmã, Cleópatra não, é o mesmo daquela da, não, que João Batista perdeu a cabeça, Salomé, mesmo nome, tá, irmão? Salomé, ela aparece também na Bíblia, tá? Tem a referência aqui, mas não é o caso do nosso livro, tá? Ela também seria irmã de Maria, mãe de Jesus, então também seriam primos. A mesma coisa do outro Tiago, Tiago menor, o Tiago filho de Alfeu, também seria primo de Jesus, filho de uma outra Maria, também irmã de Maria, mãe de Jesus. Porque naqueles dias, irmão, era tudo família, vivia tudo naquele núcleo de família mesmo, nomes repetidos, como Tiago, que é, qual o significado do nome? É o mesmo nome de Jacó. Nós falamos aqui semana passada. É a mesma coisa de Jacó, tá? Só que é uma versão que vem ressurgir depois na Espanha. A gente fala Tiago porque é de origem espanhola, tá bom? Santo Lago, contração Tiago. Mas já era uma modificação do nome latino, né? De Lacove. Mas nós falamos isso aqui semana passada, tá? E pelo mundo você vai vendo assim, muita variação desse mesmo nome, tá? Então isso aqui ficou bem explicadinho. Que, inclusive, irmão, usurpador, né? Você vê muito essa tradução na nossa própria Bíblia. Aquele que luta para tomar o lugar do outro. No sentido é bom, né, irmão? Porque Jacó correu atrás da bênção de Deus, né? E o irmão que perdeu a condição de primogênito da bênção. Ele não está um pouquinho distante, não quer ficar mais próximo, não. Eu vou querer ir atrás dos irmãos. Se quiser vir para frente, tá, irmão? É melhor para mim falar mais baixo. Foi? Ah, é? Ah, cadê esse banco aí, né? Ah, então a gente vai trazer esse banco para trás, para frente na próxima aula, né? Botar a gente para cá. Sentir o calor humano dos irmãos. Então, irmão, isso aqui é só um a mais, tá? Em cima do que nós já lemos até agora. Eu quero mesmo, irmão, fazer os irmãos, estimular os irmãos a pesquisar. Tá bom, irmão? Por exemplo, ó, no Scofield, o comentário dele, versículo por versículo, tá aqui, irmão, isso aqui, ó. Se você for comentar versículo por versículo, ele vai explicar cada versículo no contexto histórico, pastor, no contexto
psicológico que estavam passando. Porque afinal, irmão, essas cartas, elas estão ali para consolar os irmãos. Por isso que ele fala assim, já no caso do Tiago, né? As tribos dispersas, da dispersão, né? As 12 tribos. Então, é carta pastoral, ela tem um sentido pastoral e para consolar, tá, irmão? Principalmente nós vamos chegar na de Pedro, aí é que o negócio está quente mesmo, né? Porque ali está falando para a comunidade dos irmãos que estão escravizados longe da pátria, a maioria escravizada. Porque o Evangelho, irmão, vai chegar primeiro aos humildes, a classe mais baixa do povo. Chamar a atenção aqui, uma observação, aquela parte que nós lemos, até respondemos o questionário, que de um lado, até na página 67, de um lado estavam os judeus, defensores da salvação, mediante a observância de alguns ritos e práticas da lei mosaica. No caso, a circuncisão, né? Aí nós lemos aqui, comentamos alguma coisa. Então, nós temos aqui, tipo legalismo, né, irmão? Vocês sabem esse conceito do legalismo? Nós temos que combater o legalismo. Porque eu estou só retornando aqui um pouquinho da 67, tá? 67. Eu estou retornando um pouquinho para a gente dar continuidade, tá? Porque isso aqui não ficou bem visível, né? Mais tarde nós respondemos lá no questionário que Tiago, ele está combatendo uma classe aristocrática entre os judeus. Eu trocaria aquela palavra, aristocratas, do questionário, por essa outra palavra, legalistas. Entendeu, irmão? Eu acho que ela cairia melhor, tá? Naquele contexto ali, tá? Só chamando a atenção dos irmãos, que eles vão ver muitos comentários falando que ali é um grupo de legalistas, tá? Eles querem enriquecer de novo a religião de uma forma assim, cheia de rituais, cerimoniais. E a nossa religião mesmo é de uma fé prática. Uma fé prática. Tá bom? Aí eu vou colocar um pouquinho aqui, então. Tá bom. Acho que já dá para. Vocês ficaram com alguma dúvida, irmão? Surgiu alguma dúvida? O irmão tem que participar, tá? Questione sempre, tá, irmão? Por que você tem que questionar? Nós temos uma variedade enorme de Bíblias. Cada grupo tem a sua própria Bíblia, tá? Não se engane, não. Você pegar do TJ é uma Bíblia, do Adventista é outra. São várias edições. Eu mesmo trouxe de novo aqui, ó, a da Igreja Católica. Hoje eu não trouxe nem a Pechita. Por que eu trouxe a Católica? Porque essa aqui é de São Paulino, ela é muito boa, irmão. E ela foi corrigida, e muito do original. Ela não é naquela linguagem do latim pesado da Bíblia de São Jerônimo, não. Ela corrigiu muita coisa, tem uma boa versão. Tá? Inclusive para se ler, tá? Para entender a Bíblia. Muito boa, esse sistema campal aqui da Igreja Católica. Porque eles perderam muito, porque no passado eles proibiam a leitura da Bíblia. Você não sabe, né? William Tinteiro, já ouviu falar dele? Ele perdeu a vida, né? Sendo um traficante de Bíblia, né? Já pensou isso? Traficante de Bíblia? Né? Já pensou que naquela época, né? Assim que houve, antes da reforma, né? Os pré-reformistas, eles enfrentaram a barra danada, tá? Enfrentaram a barra para que nós hoje tivéssemos uma leitura tão assim comum da Bíblia. Mas é tanta Bíblia que vem muitos erros. Então o irmão deve questionar sempre, porque tem Bíblia que tem interpolação. Vocês conhecem essa palavra? Sabe o que é interpolar, né? Interpolar é quando o camarada ele faz a tradução e ele bota o parecer dele. Ele traduz não pelo sentido original, mas pelo que ele acha, ou aquele grupo entende. Então ela é tendenciosa a dar um sentido naquele texto. Porque existe a manipulação do texto, entendeu, irmão? Você pegar um texto e ajustar ele ao que você quer. É por isso que o irmão está se preparando para poder questionar. Questione sempre. Você não está questionando a Deus que inspirou as Escrituras. Você está questionando quem foi que colocou a mão nela.
Ok, irmão? É por isso que a arqueologia é tão importante hoje. A arqueologia bíblica, ela dá veracidade à escritura. Ela afirma. Tá bom? Então os irmãos fiquem sempre tentando aprender cada vez mais. Então nós fizemos o questionário do capítulo 2, não foi? Chegamos fazendo do 3? Não, do 3 não. Do 3 não? Não. Tá bom. Então, irmão, eu vou pedir, irmão, para os irmãos, até fazer uma correção. É porque semana passada o irmão me deu acesso ao gabarito do livro, tá? E nós fomos corrigindo na nossa interpretação, tá? Então ficou uma questão aqui na página 185, abre lá, 185. A questão número 4, do capítulo 2. Sobre o critério da popularidade ou capacidade. Nós demos por resposta a letra C, não foi? Foi a Ah, Foi a A? é. Mas o certo é a A, tá? A certa é a A. Então só fazer essa pequena correção, tá, irmão? Desculpa na hora aí, eu acho que eu botei foi a C. Eu falei C, não falei? Alguém fez assim, alguém falou assim. Como eu fiz essa semana, eu já fiz com a A, né? Isso. Ali tá. Na hora eu acho que deu um revertério aqui, só errado. Então tá bom. Então nós terminamos o capítulo 2, não foi? Então vamos iniciar o capítulo 3. Não, 2, você ficou de 2 hoje, não deu 2 não. Não deu, não question... 2. A canonicidade da epístola de Tiago. Não falamos? Tem Não? até a data aqui, você falou que ia começar aqui. Ah, então tá bom. Eu pensei que tinha falado sobre Lutero. Ah, não falei não. Então tá bom. Vamos A lá. canonicidade da epístola. Então abre aí, irmão, página 71. Bom, a epístola de Tiago, semelhante à epístola aos Hebreus, também teve sua canonicidade questionada por alguns teólogos. Inclusive, irmão, olha só, você vai encontrar um grupo que vai dizer que esse Tiago aqui não é nenhum daqueles Tiago. Vocês estão me entendendo? Tem um grupo que vai defender a hipótese, uma hipótese, né? De ser um outro Tiago, nenhum daqueles que está aqui no livro. Seria um Tiago, um judeu grego, da década de 80 a 100 da era cristã, entendeu, irmão? E eles vão dizer, e vão tentar, né, aplicar o entendimento do texto, para dizer que não é nenhum desse Tiago. Está vendo como é que existe ainda discussão hoje em dia? Mesmo depois de sendo canonizada, no caso aqui, Orígenes, né? Ele dando o seu veredito, né? De que a indicação que era Tiago, irmão do Senhor, confirmando. Teólogos da nossa atualidade, né? Dos dias de hoje, contemporâneo, dizem que não foi nenhum desses Tiago. Vocês estão entendendo? Então você pode pegar uma pessoa que questione também essa situação. Você já está por dentro. Aí você tem aqui no livro, nosso livro, os vários argumentos para provar que com segurança é Tiago, irmão do Senhor. Aí eles vão dizer assim, mas Tiago não era apóstolo. Tiago era apóstolo? Tiago, irmão do Senhor, irmão? Ele era apóstolo? Era? Tem certeza? O nome dele entra na lista, Jesus chamou assim, vem fulano, vem cicrano. Ele nem acreditava, né? Ele nem acreditava quando Jesus apareceu. Judas assim, ó. Botaram, quem foi que entrou no lugar de Judas? Não, Paulo não. Paulo é chamado abortivo. Tanto que esse camarada vai aparecer uma vez só e não vai aparecer mais. Matias. Tá bom, irmão? Na nossa compreensão sobre Paulo, né? Foi bom a irmã falar, ele também é considerado apóstolo. Qual o significado da palavra apóstolo? É aquele que é enviado, embaixador, tá? O próprio Jesus, é dito na epístola aos Hebreus que nós estudamos, se você leu a carta,
você vai ver ali que também ele é chamado de apóstolo, o próprio Jesus. Então esse título não está falando do título daquele colégio apostólico, né, o círculo íntimo de Jesus, que Jesus não tinha só aqueles 12 não, tá, irmão? Eles são chamados círculo íntimo, é o conjunto dentro do conjunto. A gente, quando é criancinha, estudou isso, né? Acho que é uma escola que eu mais me lembro de criança. Faz a bolinha, conjuntinho das bananas, conjuntinho isso aí, tem essas coisinhas. Então, é um conjunto dentro de conjunto, é um conjunto mais íntimo, mais no centro, e tem a questão mais distante, que eram quantos? Jesus vai mandar uma missão, são quantos discípulos? 70. Então, vê como é que o círculo é maior? No dia do Pentecoste, eram quantos? Reunidos, cerca de 500. 3.000 foi o que acertou, mas tinha uns 500 reunidos. Não cabia tudo no cenáculo não, tá, irmão? Porque o cenáculo também ali não era uma sala. Vocês sabiam disso? Era tipo uma escadaria onde havia uma cobertura, tá? Então muita gente pensa que era uma sala, tá todo mundo reunido na sala. É por isso que todo mundo viu eles falando língua, que era uma coisa bem pública, tá bom? Então vocês procuram investigar a palavra cenáculo, no cenáculo, né? Aí você fala, não, é uma sala grande e fechada. Eu já vi até comentarista errado sobre isso, tá? Mas historicamente, arqueologicamente, não é isso. Então, tem muita coisa que, irmão, pode ser muito declarar com certeza e não for, e alguém provar que você está errado, você passa vergonha. Então você tem que ter muita certeza para afirmar as coisas. Inclusive, irmão, essa carta de Tiago, ela diz o seguinte, irmão, que a nossa responsabilidade como ensinadores, ministros, né? A gente que é ministro, é dobrada. Não queira ser mestre, não é isso? Que quem quer ser mestre, é mais cobrado, vai dar mais conta. Então não é uma coisa de teoria, de bater papo de teoria, é algo de prática, de alma. Meu irmão ontem não deixou nem eu dormir. Meu irmão pastor, a gente começa a falar da Bíblia, né? Aí tem que ver, irmão, ele não quer nem ir embora. E a esposa dele ligando, que ele mora no lote 15, e daqui para lá é perigoso, né? Tá difícil. E a gente, conversando, ele se empolgou e falou, irmão, é tão sério, eu tenho que ir para trás, é tão sério a questão da morte de Cristo, que é o Filho de Deus, porque é muito importante para nós a nossa salvação, porque o que vai nos acontecer após a morte do corpo, após, né, a ressurreição, que é a vergonha e desprezo eterno dos ímpios, daqueles que morrem sem Deus. Por quê? É um sofrimento do inferno, e as pessoas não têm consciência sobre essa grande revelação que Jesus nos traz, tá? O sofrimento das almas perdidas. Então, valeu o sangue do Filho de Deus, a vida do Cristo, do Deus Criador, tá bom? Então é uma coisa muito séria. A gente fala assim, Jesus é bom, Jesus é amor, mas não entende bem o motivo da nossa fé, tá? Porque é tão importante a morte dele, a única do gênero, tá? É algo único. Então, irmão, com essa abertura aqui, esse acréscimo, tá? O irmão ficar com dúvida, quer fazer uma pergunta? Se eu não souber, eu vou para casa e vou responder. Do mesmo jeito que eu quis corrigir o erro da resposta, eu quero corrigir qualquer coisa, tá? No seu errado. Aquele não, o Dimas é o que está do lado na cruz. Não entendi. Quem foi? No lugar? Matias. Matias, tá? Dimas é o ladrão da cruz. Eu sabia, mas É muito detalhe, né, irmão? Muita informação, né? Às vezes eu também tropeço. Você conta a história do pregador pregando sobre Mateus? Eu já falei isso aqui? Não, né? Não? O irmão foi pregar na igreja cheia, ele foi ler o texto de Lucas, que fala sobre, né? Você já viu contando essa, né? Então, o irmão começou a pregar. Jesus vinha passando, Mateus subiu na árvore. Jesus já ia passando, Mateus subiu na árvore. Aí o pastor catucou ele. Irmão, é Zaqueu, irmão. Aí ele parou assim, olhou para o pastor, né? Calma aí, pastor, sei o que eu estou falando. E Jesus ia passando, e Mateus estava na árvore.
Aí o pastor, Jesus, como teimoso. Tem irmão que é teimoso, né? Aí Jesus vai passando, aquela empolgação, todo mundo sabendo que Zaqueu está errado. Aí ele falou assim, Jesus quando chegou, olhou para Mateus e disse, desce daí Mateus, que é o lugar de Zaqueu. Aí todo mundo, né? Irmão, quantos quer ficar no lugar do pastor dessa igreja? Pô, irmão, enfiou a bola do pastor, que era verdade mesmo. Tinha muito gente dando de Mateus no lugar de Zaqueu, entendeu? Então ele aproveitou, né? Tá, e só muito bem, quer dizer, ele, né? E assim é nós, irmão. Tem que saber sair das enrascadas, né? Você tem que se preparar para se sair bem, né? Ele criou na hora ali, né? Criou na hora ali. Oi? Ele criou na hora. Isso. É isso aí. Então vamos lá, né? Então, vamos lá, o 2:1. Eu marquei aqui. Destaca-se. Vamos começar. Reconhecimento canônico da Epístola de Tiago decorreu de uma avaliação diferenciada, porque o seu autor não teceu comentários pessoais, ministeriais ou essencialmente focou em uma doutrina específica, mas objetivou a prática do Evangelho de Jesus Cristo. Está vendo, irmão? Porque muita gente questionou, porque ele não focou assim a parte teológica da carta, está entendendo, irmão? Essa carta, ela não é teológica, ela é uma carta prática. Ela não tem escatologia nenhuma, nem tenta explicar o que houve antes, nem tenta explicar o depois. E pouco fala até o nome de Jesus. Fala, mas pouquinho. Será que é de respeito? Não é. Tanto, irmão, uma das certezas que você tem que é o irmão do Senhor, porque ele tem o mesmo estilo de apresentação do Cristo. Mesmo jeito que Jesus ensinava, Tiago ensina também, quando é de irmão mesmo, que é da junta. É o mesmo estilo. Na história, você tem até o estilo de Sócrates aqui, tá, irmão? Aquele sistema de comparar, de perguntar. Que dizem seu filho do homem? É o estilo socrático. Porque isso é uma influência da cultura grega, né? O helenismo. Os helenos, que nós já falamos aqui até em aulas passadas, né? São os gregos. Eles têm esse jeito de quê? De fazer o outro pensar, questionando. Tá entendendo, irmão? E isso é uma coisa bacana, porque a Bíblia, irmão, ela é até escrita em uma linguagem por camadas, tá? Camadas. A coisa na Bíblia, por exemplo, que é leitura para criança, aquela primeira leitura. Tem coisa na Bíblia que você não pode falar de forma direta. Tipo, vem Saul, vai cobrir o pé. O que quer dizer isso? Já viram isso? Saul foi cobrir o pé na caverna. Aí Davi podia ter matado ele. Já viram essa passagem? Depois tu tenta. Não, quando ele foi cobrir o pé. Cobrir o pé? Não, é defecar. É eufemismozinho, entendeu? Tipo, e Adão conheceu a sua esposa. Ué, então o tempo todo não conhecia Eva? É uma linguagem para dizer o quê? Intimamente. Coabitou com ela sexualmente. Eu até explico isso umas vezes. Por exemplo, como é que eu sei que Abel e Caim eram gêmeos? Como é que eu sei que eles são gêmeos? Está escrito na Bíblia isso? Então, está na Bíblia isso? Eu pergunto. Vocês têm que me questionar. Irmão João, se isso está na Bíblia? Não está escrito palavra me questiona, ué. Pergunta para mim. Nasceram um garrafa no outro. Pergunta para mim. Está na Bíblia? Não, pergunta para mim. Está escrito na Bíblia? Está na Bíblia? Tá. Não de forma direta, mas aí você tem que interpretar. Numa tacada só, Adão conheceu Eva. Uma tacada só, entendeu na linguagem? Aí aparece Caim e Abel. É Caim e Abel? Não. Ou Abel e Caim? Tanto faz, né? Quem vem primeiro? Não fala. Porque são gêmeos. Alguém vem agarrado no pé de alguém. Aí depois ele conhece, fala de novo. Quem surge? 7. Então quando fala, ele conheceu de novo. Está entendendo, irmão? Por exemplo, aqui em cima disso,
Eu não vou nem falar, tá? Já ouviu falar de William Branham? William Branham, século passado agora, teve um grande pregador que ele trouxe a teoria da semente e da serpente, que é uma coisa envolta em ocultismo, tipo aquela da maçã, a escritura com a maçã. A maçã ela tem um ocultismo. Eu estou até ensinando aqui na terça-feira, eu comecei terça-feira a falar sobre o paraíso, que o paraíso não é o Éden, né? Não sei se você vê. O paraíso não é o Éden. Aí você pega a imagem onde a maçã é o fruto proibido. Só que ali é um símbolo oculto, do ocultismo que muitos pregadores trouxeram. É por isso que tem que ensinar, entendeu? Você vê na Bíblia, você chega para uma pessoa simples, qual é o fruto proibido? A maçã. A Bíblia nunca falou que era maçã. Não, isso que eu ia falar agora. O fruto proibido, eu não vou nem falar, sabe o que é? Mas eu vou explicar o negócio da maçã. Você pega a maçã, corta assim na horizontal, 2 metades. Você vai ver o pentagrama, que é o símbolo de Satã. Pentagrama, pode fazer isso. E quando você corta na vertical, né, aí você tem que dar assim, dá 4 cortes assim na direção do centro do caminho, aí tu vai cortar. Aí você deve achar, quer ver, você vai achar de primeira, na primeira maçã. Mas você vai achar um corte, onde você raspa com a semente. Aí tu pega a semente e arranca, é a vulva da mulher. A genitália feminina. Aí você pega a semente e coloca no lugar. A semente do homem sendo colocada na vulva da mulher, fazendo sexo. É um símbolo oculto para sexo. Mas o sexo, irmão, não é a proibição, porque quando você lê no Gênesis 1, Deus mandou crescer e multiplicar. Se Deus mandou crescer e multiplicar, ele não proibiu o sexo. Tem outro jeito de reproduzir? Ou era já in vitro já? Está entendendo? Então, essa teoria é furada, mas é ensinada como se não é verdade. É porque Adão e Eva fizeram sexo. A serpente ensinou. Está certo isso? Então, essas afirmativas são heresia. Então, há muito ocultismo, ensino secreto. Por que esse ensino é secreto? Porque eles não tinham como falar, e não ser rebatido como herege. Então, eles ensinavam de forma subliminar. Já existiam essas coisas lá atrás. Isso não é de agora não, tá? O segredo, o oculto, o secreto. Irmão, a Bíblia diz que Deus nos anuncia os seus segredos. Nós somos participantes dos segredos de Deus. Está entendendo? É por isso que você não pode deixar de perguntar e de procurar saber. Porque não existe nada encoberto. Está entendendo, irmão? Nos é dado o Espírito, o penhor de Deus. É o Espírito Santo. Ele nos revela tudo, tá? É só estar em comunhão. Porque eu já vi irmão, que não tem leitura nenhuma. E ele falar com tanta assim, certeza. E ele falar de forma certa. Uma interpretação assim, lógica, bonita. Por isso que a linguagem de Tiago é a linguagem de Jesus. É a linguagem do campo. Porque é uma linguagem breve, objetiva. Essa do navio. Uma grande embarcação, uma nave, né? Nave do mar. Pequeno leme modifica o sentido dela, porque a nossa língua tem ambiguidade. Ela louva a Deus, abençoando, e amaldiçoa os homens que é a imagem de Deus. Então, toda a linguagem que Tiago vai usar é uma linguagem do homem comum do campo, porque afinal, né, por exemplo, Jesus era, digamos que seja verdade que ele fosse primo também dos filhos de Zebedeu, que seria parente, né, primo. Então, para quem tem embarcação, irmão, na época na Galileia, tinha que ter isso aqui, tá? Tanto que você vê que esse Tiago, que ele vai ser o que na igreja? Apóstolo? Não. Aí eu volto para essa questão também, já estava até fugindo já. A gente vai falar outras coisas. Qual era a função de Tiago, irmão do Senhor, em Jerusalém? Ele era o quê? Um presbítero, um ancião. Porque quem tomava conta, quem preside é presbítero. Quem preside culto, quem administra igreja, é presbítero. Os apóstolos saíam pelo mundo. Eles saíram pelo mundo. Na primeira perseguição, só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quando Paulo começa a perseguir, todo mundo fugiu. Foi dispersa. Aí Paulo vai atrás, mas os discípulos ficaram ali, mas depois eles também saíram fora. Mas alguém tinha casa lá em Jerusalém. Quem tinha? Primo, Tiago. No caso, não é o primo Tiago. Está entendendo, irmão? O primo Tiago que eu estou falando agora, que tinha casa, é esse que morre com espada. Não é o irmão do Senhor, tá? O da carta não.
Eu estou falando, é vários Tiago, né? Qual Tiago que eu estou falando? Filho de Zebedeu, o primo. Tinha barco, a família tinha barco, Zebedeu tinha barco, tinha empregado. Quando você lê os textos, ele tem empregado, tá? Quando vai falar dele, quando Jesus chama, ele e seu irmão, eles têm barco, Zebedeu tem barco, ele tem empregado. Quem tem empregado? Tem. Tá entendendo, irmão? Tem meios de produção. O que faz a pessoa ter grana hoje em dia? Tudo bem, você tem um estudo, você tem uma boa posição, seja na política, você, né? Você tem um salário bom. Mas você quer ter dinheiro, é ter meio de produção. O que é meio de produção, irmão? Para pensar um pouco. Pensa um pouco aí. Diz um meio de produção. Você controla uma produção. Digamos que você tem uma fábrica. Fábrica de quê? Brinquedo. Todo mundo fabrica brinquedo? Não. Se eu tenho uma fábrica de brinquedo, eu tenho um meio de produção. Mas não precisa ser a fábrica. Pode ser um insumo. Pode ser um material. Tipo, vamos lá. O plástico já depende um pouco do petróleo, né? Aí tem uma coisa. Mas vamos dizer, uma coisa do lar, que a irmã toma todo dia, um cafezinho. Eu tenho uma fazenda, eu tenho uma produção rural de café, eu tenho meio de produção, entendeu, irmão? Então eu tenho a terra, eu sou um grande latifundiário. Inclusive na carta de Pedro, quem oprime o rico ali, que é veementemente combatido, como também na carta de Tiago, o opressor é o rico. Tem um meio de produção, latifundiário da época, tá? Que era um grande latifundiário, tá, irmão? Grandes donos de olivais, tá entendendo? Vinhedos da época, entendeu? Então eles têm um meio de produção. É o rico. Nós somos só aquela classe trabalhadora mesmo, as formiguinhas. Pedro é uma parte cooperativa também, né? Porque graças a Deus hoje em dia tem mais opção, né? Antes era todo mundo na mão daquela pessoa, né? Então, irmão, vamos continuar, né? Eu estou só embelezando aqui os textos. Então, irmão, olha só. Apostolicidade é o que mesmo? Nós estudamos na carta aos Hebreus. Diz para mim, jovem. O que é isso mesmo? Para comprovar sua apostolidade, é o que mesmo? Que a carta veio de alguém. Se ele fosse apóstolo, então seria muito fácil dar crédito a ele, né, irmão? No caso aqui, ele é irmão do Senhor, e ele é também um presbítero, que ele é importante, que tanto que quando Paulo chega em Jerusalém, ele vai a Tiago. Estava na reunião Pedro e Tiago. Já não é o Tiago de Zebedeu, que já estava morto, né? Esse aí morreu lá no começo. É outro Tiago, é o Tiago, irmão do Senhor, tá bom? Embora aqueles também que diga, como na tradição católica, que era primo, né? Porque na tradição do catolicismo romano, Maria ficou virgem até a sua morte. Hã? Oi? O católico, eles são ensinados, irmão. Não, é por isso que você tem que ter muito. Por isso que nós estamos aqui, irmão, também, para você saber conversar com o católico. Senão você ofende ele. É que você tem que começar a construir a ideia dele aos poucos, entendeu? Aí eu até brinco assim: a mulher é de quem? De Deus ou de José? Aí, vem cá, essa mulher é de quem? Era de Deus ou de José? Respeita a menina, não é assim? Respeita a menina. Qual que você quer chegar? Eles falam com José ênfase, não buliu o negócio não é assim que eu falo? Eles falam com ênfase, né? A Virgem Maria. Virgem Maria. Virgem Maria. A Imaculada Conceição. O que é Conceição? Concepção. A Sagrada Concepção. Sabe? É um dos títulos dela, tá? É um dos títulos, tá? Ser chamado Mariolatria. Entendeu? Tanto que aquela figura, aí é aquele negócio, a figura de ela segurando o menino Jesus, na verdade é a imagem da deusa Ísis, segurando o deus Horus, com adaptação, tá, irmão? E chegavam em alguma região do mundo, havia o culto da mãe. Ela tem o nome de Cibele, Ísis, Azerá, Asherá, Azera, são vários nomes, tá tudo parecido. É o culto à mãe da terra. Aí dá até o chamado culto sibilístico, né? Então,
você tem vários cultos ligados à mãe da terra, ao culto à mãe. Essa religião é tão, até hoje em dia atual, a Wicca, já ouviu falar? Leva das bruxas? Adora a mãe terra. A mãe terra, a mãe e o pai. Está entendendo? Nós chegamos a abordar alguma coisa que semana passada, não foi sobre isso? Acho que chegamos a arranhar alguma coisa, né? Que eles pregavam a dualidade, um lado feminino, um lado masculino para Deus. Nós falamos sim, nós falamos. Está vendo, irmão? Aí vê como é que o assunto volta? Porque ele é tão atual, não é? Às vezes no seu grupo ali, no seu WhatsApp, lá no seu Facebook, mas quando você anda pelo mundo, que é muito grande, há muito tipo de questionamento. Inclusive, irmão, na página, essa página 73, fala aqui, esse comentário aqui da carta, ó. Eu estou pulando assim, tá, irmão, para dar tempo, tá? Só estou dando assim aqueles adendo a mais, né? aquela informação a mais, para embelezar também o curso, tá? Para também criar no irmão esse desejo de aprender mais, não ficar só no livro. O livro é uma introdução para nós, tá? Então, vamos lá, ó. Fala aqui da Peshita, Bíblia Síria. Eu trouxe aqui, hoje não trouxe, eu acho que os irmãos viram, não viram? Se quiser eu trago de novo, tá, irmão? Tem 2 livros a mais, que é o livro de Enoque e o livro de lembrou? Qual era o senhor fala sobre a Bíblia? Aí o É uma Bíblia da Síria, que tem 2 livros a mais, o livro de Melquisedeque e o livro de Enoque, que para muitos é considerado herético, né? Um apócrifo, que apócrifo significa escondido. Muitos apócrifos escondidos eram pseudo, entendeu? Uma pessoa usando o nome da pessoa. É igual a segunda carta de Pedro, que nós vamos abordar, tá? Já estou adiantando. Muitos dizem que a segunda carta de Pedro não é de Pedro. Seria alguém com o mesmo nome do ano 100, do final do século I. Está entendendo, irmão? Então aí você também tem que combater, porque se não fosse o mesmo Pedro, não seria canonizado. Se foi canonizado é porque era o Pedro mesmo. Senão não seria. Não posso ter isso. Mas aí é aquilo, mas o camarada é aquele fica esmiuçando muito, ele está ali para questionar mesmo, não é todo mundo que é fé igual nós não, entendeu, irmão? Muita gente que está para questionar, para derrubar. Ele não está para levantar, ele está para derrubar. Está entendendo? Então, a Bíblia da Síria não tinha no começo. Hoje em dia ela até tem 2 a mais. Aí você fala assim, irmão, eles têm 2 livros a mais. Mas eles aceitaram desde o século VI, esses 2 livros, na Bíblia deles. Eles acabaram aceitando as epístolas universais e acabaram 2 livros a mais. Aí o que acontece? Porque houve um cisma na igreja, tá, irmão? Vai haver uma divisão da igreja do Oriente e do Ocidente. Vocês sabem disso, né? A história da igreja, tá? A igreja oriental, a igreja ocidental. A igreja que procede de Roma. Outra igreja que no começo ela está em Damasco, ela está em Alexandria, no Egito, ela está em Jerusalém. Eram 5 grandes capitais das igrejas, tá? Grandes 5 sedes, dioceses. Tinha 5. Antioquia, né? Tem de Damasco, da Síria, que eram foco do início do evangelismo, entendeu? Do evangelho. Mas os papas da época, né, os bispos, lutavam por hegemonia, o controle da igreja. Então houve disputa entre e o racha da igreja depois. A igreja rachou lá atrás. Tanto que hoje, quantas igrejas nós temos no mundo cristão? Cerca de 5 mil. Mas já passou 5 mil, já tem tempo, tá? Eu vi a pesquisa. São mais de 5 mil denominações cristãs. Não existe coisa assim, irmão. É um absurdo. Está entendendo? Conheci pelo mundo. Só aqui no Brasil, umas 2.600 denominações diferentes. Até a igreja do Cuspe Santo tem. Tá? Não estou mentindo não. Tem cada igreja. Então, vamos lá. Sim, aí você não completa. Já esse livro, irmão, eu até tenho porque nos escritos da caverna de Okiran, tá? Ó, irmão, tem coisa que vai ser pronunciada de 2 maneiras, tá? Fique atento a isso. Por exemplo, morreu um missionário que teve aqui no Brasil, que o pessoal chamava Billy Graham. Viram falar?
Sabe como é que eles anunciaram o nome dele, agora que ele morreu? Billy Graham. Porque é a pronúncia dentro da língua dele. Porque mesmo assim tem que tomar cuidado, igual aquela questão do Michael e do Mickey. É bem parecido, né? Essas questões, entendeu? Do nome, depende de onde vem o nome da pessoa. Às vezes o mesmo nome, tem um programa de um... Eu até gosto de ver, tá? Você gosta de ver. Acho que é Detonando a Cozinha. Já viu esse programa no 7? Detonando a Cozinha. É um francês, gordinho, que ele desmoraliza a cozinha da pessoa, mas depois se ele achar, ele levanta a cozinha. Não é bacana aquilo? Eu aprendi muita coisa ali. Como é que ele fala o nome dele mesmo no programa? Jacó. Jacob. Com B no final, Jacó. Então. Mas, irmão, dá a entender que é outro nome. Quando você lê lá escrito, é outro nome, não é aquilo que ele pronuncia, tá bom? Agora, irmão, na página seguinte, nós vemos aqui o perfil aqui do nosso Lutero. Olha só, irmão, Lutero falou que a carta de Tiago era a carta de palha. O que significa uma carta de palha, irmão? O que significa uma carta de palha? É porque eu quero chegar perto dos irmãos, eu quero abraçar os irmãos. Irmão, vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho. Hein? O que ele quis dizer com carta de palha? Porque a tese que ele defendeu desde o começo está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. O que está lá em Romanos 1, 16 e 17? O que está lá, irmão? O que está lá? O que está lá, Romanos 1, 16 e 17? O tema da carta aos Romanos. Qual é o tema da carta? A justificação é pela fé. Está entendendo, irmão? E esse foi o tempo todo o jogo de Lutero. A justificação pela fé. A salvação não era mediante as indulgências da época. Estava venda da salvação dentro da igreja. Você comprava a salvação. Lutero, ele fixou as suas teses. Ele era um monge católico, um padre católico. Está entendendo, irmão? E ele vai fixar teses. Mas aquilo ali, os príncipes da Alemanha aproveitaram e pegou fogo. Houve 30 anos de guerra, a guerra dos 30 anos. Então, irmão, Lutero, ele também teve que morder a língua dele, tá? Uma das coisas que ele falou foi da carta de Tiago. Porque parece que a carta de Tiago é uma oposição. Mas não é verdade, tá? Daqui a pouco vem uns textos aqui, e até eu vou falar para os irmãos. Eu vou rodapé aqui de uma igreja diferente da nossa, mas nessa versão da Bíblia, ela coloca com tanta clareza que é uma verdade. Tá bom? Mas deixa eu mais para o final, se dá tempo a gente fala. Então, eu estou na página 74. Aí está até aqui a imagem de Lutero. Não, estou só fazendo um comentário, porque ele fala que a carta é de palha. Você concorda que a carta de Tiago é palha? Ele tinha razão em falar isso? Eu acho que ele mordeu a língua. Entenderam agora? Ele mordeu a língua. A boca dele está cheia de carne, está carnudo. Mordeu a língua. Porque ele tentou justificar a tese dele, a afirmação dele, em cima dessa carta. Porque alguém com certeza falou sobre essa carta para ele. Que tem que ter prática, mas não naquele sentido de você comprar até salvação com dinheiro, missa pelos votos, compra de relíquias sagradas. Diz que foi a época aqui de Lutero que se vendia falsificações. Você já ouviu falar do Santo Sudário? Você sabe o que é o Santo Sudário? Aquela mortalha que Jesus foi sepultado. Será que aquela mortalha é autêntica? Fizeram os testes e parece dizer que era do século VI. Está entendendo, irmão? Então, alguns dizem não, que já foi da Idade Média mesmo. Então havia vendas de ossos sagrados, de homens sagrados. Houve muito mito dentro da igreja. Já ouviram do Santo Grau? Já ouviram falar do Grau? O Grau do Grau, então, que é o cálice que Jesus celebrou a ceia. Fizeram filme.
Graal, o mito do rei Arthur é baseado em cima disso. O Graal. A expressão é Graal, porque é falso, então eles vão Santo Grau, né? É, Graal, Santo Cálice. É o Grau. É a votação. Inclusive o Indiana Jones, né, que é um personagem, eles sempre botam alguma coisa assim. Tem um dos filmes dele que é baseado no Santo Graal, que é uma busca por esse cálice que daria, bebendo